Olá, meu nome é Marco e vou apresentar para vocês a entrega da quarta fase do Tech Challenge. Nosso primeiro desafio era refatorar nossa aplicação em microserviços. Nós decidimos dividir cada microserviço de acordo com o seu domínio. Então, nós temos um microserviço para clients, um para orders e um para products. Como podem ver, nós temos um repositório para cada um dos microserviços. Também temos uma infraestrutura dedicada para cada microserviço. Vou apresentar para vocês rapidamente a nossa infraestrutura, que foi construída para sustentar essas aplicações. Nós estamos utilizando um cluster Kubernetes, onde nós temos um deployment para cada uma dessas aplicações. Então, como pode ver, nós temos um deployment para o microserviço Product, um deployment para o client, um deployment para o order. E também para cada microserviço nós temos um service do tipo load balancer. Para cada microserviço também temos um banco de dados dedicado. Para o microserviço de client, nós temos um banco de dados do tipo Postgres, que é um banco de dados relacional dedicado para ele. E para o microserviço orders e products, nós estamos utilizando o MongoDB. Porém, aqui em Data Explorer a gente consegue ver que nós temos um banco de dados dedicado para cada microserviço. Voltando na aplicação, a gente pode ver no fonte Database, que é o fonte responsável por se conectar com o banco de dados, que o Products de fato utiliza o MongoDB, Orders também utiliza o MongoDB, e o client está utilizando um banco de dados do tipo relacional, que seria o Postgres. E isso é também um pré-requisito do projeto. Outro requisito era a criação dos testes unitários para os nossos microserviços. Acessando o repositório de cada microserviço, podemos ver que, acompanhado do fonte, está o teste unitário, com a extensão _tests. E isso se repete para todos os fontes e para todos os outros repositórios. Como podem ver, a gente tem o fonte. Próximo a ele nós temos o fonte que contém o teste unitário. Outro requisito é que ao menos um teste deveria ser utilizado o BDD. Nós fizemos isso para o teste relacionado ao cliente. Então, como podem ver, aqui nesse diretório a gente tem o teste que testa o cadastro de cliente e a consulta a um cliente. Para tornar esse teste o mais real possível, a gente está utilizando o teste containers, então a gente chama a aplicação quase como se fosse um teste integrado, então a gente passa por todas as camadas de aplicação. E a gente descreveu o nosso BDD da seguinte forma. Lembrando que esse arquivo ele vai estar disponível no Tech Challenge, nós vamos anexar ele também. Tá? Então a feature que a gente vai testar seria o criar cliente e depois o buscar cliente por CPF. Então, depois vocês podem ver com mais calma, mas a ideia aqui é a gente estabelecer um cenário e estabelecer comportamentos aqui e entender o que deve ocorrer de acordo com cada ação. Tá? Avaliando o fonte, a gente pode ver que o teste do BDD ele está descrito aqui em cada uma dessas etapas em cada função. Um dos requisitos dos testes unitários também é a cobertura mínima exigida. A cobertura mínima é de 80% de cada fonte.
A gente pode avaliar isso aqui nas pipelines. Essas pipelines são acionadas sempre que é feito um merge com a branch master. A gente tem uma pipeline para cada microserviço. Então, para o microserviço orders, a gente pode ver na aba Code Coverage que a gente alcançou a quantidade mínima pré-estabelecida de linhas cobertas. Então, para o microserviço orders está em 82,49%. Para o microserviço products está em 84,31%. E para o clients está em 85,86%. Outro pré-requisito desse projeto é que os repositórios eles tivessem uma camada adicional de segurança. Ou seja, não é possível realizar um commit diretamente na branch master, sendo necessário você criar um PR e é necessário ter ao menos um aprovador desse PR para que seja feito um merge com a master, tá? Não permitindo que seja criado uma branch, não permitindo que seja criado um commit direto na master. Tá? Então, como a gente pode ver aqui em Settings, é obrigatória a criação de um PR para submeter algo para master. E aqui em Política a gente consegue ver que é necessário pelo menos uma aprovação desse PR para que de fato o merge aconteça. E isso se repete para os repositórios de orders, e também se repete para o repositório de products. Outro ponto importante é que só era possível fazer um commit na master ou um merge na master, né, se fosse executada uma pipeline onde ela realizasse os nossos testes unitários, verificasse se todos os testes passaram, verificasse a cobertura de código, se está dentro da nossa meta, e também verificasse a parte de Quality Gate. Então, para cada um dos repositórios, a gente tem um Build Validation, onde há uma política vinculada a ele, e ela está habilitada. Vou mostrar os demais repositórios também. A gente tem um Build Validation. E para o cliente também. Basicamente, sempre que criado um PR, ele vai executar essa nossa pipeline. Vou pegar um PR aqui como exemplo. Vamos utilizar o teste. Então, como você pode ver, além de uma aprovação necessária, ele também tem como requerimento a execução com sucesso da nossa política de qualidade. Ela está atrelada a uma pipeline. A pipeline, eu vou mostrar para vocês. São 3 pipelines, como já havia mencionado, uma para cada microserviço. Vou clicar em Edit. Como você pode ver, ela é acionada através de uma trigger. Então, basicamente, sempre que há uma intenção de alteração na master, ela é acionada. Aqui a gente executa todos os testes unitários. E como a gente pode ver, se houver uma única falha nos testes unitários, a aplicação, o build não se completa, então a pipeline não finaliza. Tá? Consequentemente, não é permitido o merge do PR ali na master. Nós publicamos depois o resultado dos testes unitários e de cobertura. Nós preparamos a análise para o SonarQube, enviamos a análise para o SonarQube, e caso essa análise falha, a pipeline quebra. Ou seja, a pipeline não vai concluir o processo de build e também não vai permitir que o PR seja mergeado com a master. Tá? Isso, evidentemente, de acordo com o resultado do SonarQube.
E concluindo com sucesso todas essas etapas, então se ele passou no Quality Gate, se todos os testes unitários foram executados e se a cobertura mínima de código foi atingida, aí sim é feito a build da aplicação e o push da aplicação. Basicamente, como estamos utilizando container, ele builda a imagem e publica ela no Docker Hub. Aqui na pipeline, a gente pode ver que a gente tem a aba testes, que tem detalhes ali quantos testes foram executados, quantos passaram. A gente tem também a aba de cobertura, que eu já havia apresentado. E a gente tem aqui a aba de extensões, que nada mais é do que o resultado do Sonar Cube. A gente está utilizando o Sonar Cloud. A gente pode ver isso para os demais também. Então, nós temos o teste, nós temos o Code Coverage e nós temos o resultado da extensão. Clicando aqui, a gente é direcionado diretamente para o Sonar Cloud, onde a gente pode ver com um pouco mais de detalhe o resultado dos novos códigos que foram submetidos ali naquele PR. A gente pode olhar também o código antigo. E isso se repete para cada uma das pipelines, ou seja, para cada microserviço que nós temos. Então, mostrando o último microserviço, a gente tem os testes, a gente tem o resultado do sonar e a gente tem também a cobertura de código. Outro pré-requisito é que a pipeline de CI e CD estivessem executando com sucesso. Como vocês podem ver, essas são as nossas pipelines de CI. Finalizando a pipeline de CI com sucesso, aqui em Releases, a gente pode ver que é acionado uma pipeline do tipo Release, ou seja, que é a que expede de fato a aplicação. Dando uma olhada aqui, a gente pode ver que o que gatilha ela é a alteração do nosso repositório ou a execução com sucesso da, da nossa build, tá? Da nossa pipeline de CI. Aqui a gente pode ver o status, tá? Aqui a gente pode ver que o deploy foi feito com sucesso. Basicamente, apenas mostrando o que ela faz. Ela simplesmente faz um apply no nosso cluster Kubernetes para poder subir a nova imagem da nossa aplicação. E aqui a gente tem um monitoramento para verificar se tudo ocorreu com sucesso. A gente acabou de ver a de orders, vamos ver a de products. A gente tem aqui o status da última release que foi executada, ela foi executada com sucesso. E a gente tem aqui também a de clients, que também foi executada com sucesso. A documentação da nossa API, a gente está utilizando o Swagger Hub. Como nós temos microserviços, a gente aqui consegue testar cada um deles de forma individual, mas porém a gente consegue unificar todos os endpoints num mesmo local. Eu vou mostrar o funcionamento da aplicação. Então, vou fazer o cadastro de um cliente. Vou certificar que eu estou no microserviço de clientes. Vou executar. Meu cliente ele foi incluído com sucesso. Eu vou testar a obtenção dos dados desse cliente. Como parâmetro, a gente passa o CPF. E ele retornou o cliente corretamente. Agora eu vou fazer um teste no nosso microserviço de produtos. Então, as primeiras APIs que nós temos aqui é de categorias.
eu vou dar uma olhada se eu já tenho alguma categoria cadastrada. Eu tenho apenas a categoria de bebidas. Eu vou incluir mais uma categoria para a gente poder seguir com os testes. Essa categoria vai ser de lanches. Perfeito, foi incluído com sucesso. Aqui eu posso buscar uma categoria por ID. Eu vou pegar o ID retornado da última inserção que eu fiz. Ele retornou a categoria com sucesso. Aqui eu posso fazer um replace em uma categoria já existente. Eu vou fazer um replace nessa categoria que eu acabei de inserir. Eu vou manter o nome como lanches. E vou colocar uma outra descrição. Vou executar. Ele me retorna o novo objeto. Se eu fizer novamente um get nessa categoria, ele deve me retornar um novo valor. Perfeito, ele atualizou a descrição. Eu posso também deletar uma categoria. A categoria foi deletada com sucesso. Se eu listar todas as categorias, novamente eu vou ter apenas a categoria de bebidas. Para a gente seguir com os testes, eu vou adicionar novamente a categoria. Ela foi adicionada com sucesso. Aqui a gente vai inserir alguns produtos. Eu vou pegar o ID da minha categoria. Eu não tenho nenhum produto cadastrado, então primeiro eu vou cadastrar um. Essa é a minha categoria. O nome vai ser hambúrguer de siri. Eu vou simular que eu estou fazendo um envio de uma imagem base64. Tá? Aqui eu vou dar um nome qualquer. E o preço vai ser R$ 52,90. Ele inseriu com sucesso. E eu vou inserir também uma bebida. Utilizar o ID da bebida. Gerente de cola. Também inseriu com sucesso. Novamente, se eu listar todos os produtos, lembrando que eu posso filtrar por categoria, caso eu deseje, ele me traz todos os produtos. Eu vou pegar o meu categoria ID, vou utilizar aqui, e ele deve me trazer apenas um produto. Aqui eu posso obter um único produto. Inclusive, esse endpoint é utilizado para poder verificar se um produto que a gente está selecionando no outro microserviço de pedido existe, tá? Perfeito, ele retornou com sucesso. Aqui a gente pode fazer a atualização de um produto que já existe. Então,
Vou fazer uma modificação no valor da minha bebida. Mas para ficar mais fácil, eu vou copiar. Essa informação não é necessária. Vou aumentar para R$7. E isso deve atualizar o meu produto. Perfeito, atualizou para o novo valor. Aqui eu também posso deletar um produto existente. Apenas para o vídeo ficar um pouco mais dinâmico, não vou fazer a deleção. Aqui eu posso também atualizar apenas uma única informação do meu registro. Então, no caso, eu vou alterar apenas o nome aqui. Então, esse é o ID do meu produto. E eu vou alterar o nome para Coca. Adicionei um traço no nome. Vou executar. E ele executou com sucesso. Ele fez a modificação com sucesso. Agora a gente vai para a parte de orders. Aqui eu consigo listar os meus pedidos existentes. Evidentemente que eu não tenho nenhum, pois a base é nova. E aqui eu vou adicionar uma nova compra. Bem, essa compra ela vai para o cliente que eu acabei de adicionar. Eu vou adicionar um produto. Vou colocar o preço. E a quantidade que eu quero. Vou colocar mais um lanche. Deixa eu buscar. Esse é o ID do meu produto. Perfeito, esse é o pedido que eu vou inserir. Aqui é possível informar o valor do produto unicamente para poder aplicar desconto caso seja necessário. Mas é feita uma validação onde é verificado se esse cliente de fato existe na nossa base e se esse produto de fato existe. Essa validação é feita via REST entre cada um dos microserviços. E isso é feito através da API que está publicada mesmo. E no caso seria através desses endpoints. Então seria através do endpoint de produto e através do endpoint de serviço de cliente, que é feita a consulta se esse cliente existe e se o produto também existe. Para esse teste a gente vai utilizar o serviço de ordens. Bem, gerou um erro. Deixa eu identificar o que pode ter ocorrido. Ah, tem uma vírgula a mais. Perfeito, ele fez a inserção com sucesso. E esse pedido ele já traz para a gente a quantidade e o preço total por item e também o preço total da nossa compra.
Ele está com o status de criado, porque precisa efetuar o pagamento desse pedido para de fato ele ser iniciado. Aqui a gente pode obter a nossa ordem, tá? Deixa eu só pegar o ID dela. Perfeito, a gente consegue obter ela. E aqui a gente tem um endpoint para atualização do status. Evidentemente que todos os status eles precisam ser atualizados conforme o pedido vai para a cozinha, o pedido está pronto, pronto para retirada e assim por diante. Mas a gente vai simular aqui o que seria um pagamento. Tá? Então aqui a gente consegue gerar um QR Code da nossa ordem para fazer o pagamento via Pix. Ele gera o QR Code. E aí o nosso meio de pagamento via webhook, ele pode vir até aqui e simplesmente informar que o pedido foi ou não pago com sucesso. Perfeito, ele foi atualizado. Se eu novamente fizer uma busca pela ID desse produto, pela ID dessa compra, né, ele já deve ter o status alterado. E apenas para exemplificar, aqui eu vou alterar um status. Vou alterar um status para 2. Não me vem na cabeça agora qual que é a descrição desse status, mas ele retorna aqui para a gente. Então, como 2, ele já está em preparação pela nossa cozinha. Vai ser disponibilizado para vocês um acesso ao nosso Azure DevOps, onde vocês podem consultar o repositório, onde vocês podem iniciar esse ambiente e, inclusive, fazer alguns testes. E também vai ser enviado para vocês esse endpoint do Swagger Hub, onde tem todas as nossas APIs para vocês, caso queiram testar. Tá? É isso e tenham uma boa tarde.